Vamos então resolver aquele exercício do coeficiente binomial, mas eu vou aproveitar a oportunidade para começar a falar de um assunto muito importante, que são o assunto dos testes automatizados. Quando nós escrevemos programas de computador, né, programas de linguagem Python ou outras linguagens, é muito comum nós cometermos erros, afinal somos seres humanos que cometemos erros. Às vezes o erro que a gente comete é um erro de sintaxe da linguagem, o próprio compilador já detecta o erro, mas às vezes cometemos um erro de lógica. Tem algo errado no nosso algoritmo e, portanto, ele não se comporta bem, não dá a resposta correta em alguns casos. Portanto, sempre que a gente escreve um código, alguma função, é importante também a gente escrever um teste que vai verificar se aquela função está correta, e um teste de forma automatizada, ou seja, um trecho de código que vai testar se aquela função está correta. Então a gente vai ilustrar isso aqui à medida que a gente vai resolvendo esse coeficiente binomial. Então, deixa eu abrir aqui o nosso IDE idle e vamos criar um novo arquivo para calcular o coeficiente binomial, mas antes, lembra, por que a gente está vendo isso aqui? Esse aqui é um exemplo de uso de função, né? Lembra que se eu quero nkk, né, quantas combinações de grupos de 3, de k elementos eu tenho numa conjunto de n possibilidades aqui, nkk, é dado por essa forma, ó, n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então eu tenho fatorial 3 vezes. Para evitar essa repetição de código, a gente vai extrair essa coisa que é repetida para uma função que vai ser a função fatorial. Então primeiro vamos começar implementando essa função fatorial, e eu estou fazendo esse exercício aqui a primeira vez em muitos anos que eu estou escrevendo, então vamos juntos aqui implementar isso. Eu vou cometer erros, mas a gente vai consertando esses erros à medida que a gente vai fazendo. Então, vejamos. Primeira coisa, o nome da função, fatorial. Né? A gente sempre tem que escolher um nome que deixe muito claro o que aquela função faz. Então, ela calcula a fatorial, ela vai se chamar fatorial. Ela vai receber como parâmetro um número inteiro, eu vou chamar esse número de n. Tá? E aqui dentro eu vou colocar o código que vai calcular ela. Né? Vejamos. Dado n, eu preciso calcular n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, né? Fazendo essa multiplicação até chegar no 1, né? Depois do 1 não precisa ir mais. Então é um cálculo ali um pouco complicado, eu vou precisar de um laço para fazer essas várias multiplicações e eu vou precisar ir aos poucos guardando em alguma variável essas multiplicações que eu estou fazendo, né? Então, primeiro, eu vou guardar numa variável, vou chamar essa variável de fat. Como eu vou fazer várias multiplicações, eu vou inicializar essa variável com 1, que é o elemento neutro ali da multiplicação, né? E daí eu vou precisar agora um laço, né? A gente já viu como a gente faz um laço, é utilizando o comando while. Então, eu vou fazer enquanto. Aqui eu preciso escrever uma expressão booleana, que é, enquanto essa expressão booleana for verdadeira, eu vou repetindo aqueles comandos que eu vou digitar logo em seguida. Então, eu vou repetindo, lembra que eu falei que eu começo lá no n, multiplico por n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar no 1, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir, cada interação eu vou subtrair 1 dessa variável n, né? Porque daí fica n menos 1, n menos 2. Eu vou sempre subtraindo 1 até chegar na base aqui dessa fatorial, que é quando o n fica igual a 1, né? Que daí não precisa mais multiplicar. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto o n for maior do que 1, daí eu faço o seguinte, primeiro, o meu fatorial, o valor novo do fatorial vai ser o valor antigo do fatorial vezes n. Né? E depois que eu vou fazer o valor novo do n, vai ser o valor antigo do n menos 1. Tá? Então, subtraio 1. Então, a cada iteração do meu while, a cada repetição aqui do meu laço, eu pego, nessa variável fatorial, eu multiplico o n corrente, né? Na primeira vez vai ser o próprio n que o usuário passou como parâmetro, e depois eu subtraio 1 do n. Então, primeiro ele vai multiplicar pelo n, depois pelo n menos 1, depois pelo n menos 2, até chegar
n vai diminuindo até que n chega ao valor 1. Quando o n chegar no 1, né, ele vai fazer n, recebe n menos 1, em algum momento o n vai valer 1. Daí, essa expressão booleana aqui do while vai deixar de ser verdadeira, né? Porque se o n é igual a 1, n não é maior do que 1. Então, isso aqui vai valer falso e ele vai cair fora do while. Quando ele cair fora do while aqui, nesse ponto aqui, a variável fat já contém ali o valor do n fatorial que a gente calculou. E daí eu posso dar um return fat. Tá? Então, pronto. Aqui está a definição da minha função fatorial. Eu acho que está certo, mas não tenho certeza. A gente vai ter que verificar para ver se dá certo. A primeira verificação que eu vou fazer, eu vou salvar aqui. Preciso dizer um nome de arquivo, né? Vou chamar de fatorial. Fatorial.py. Vou salvar aqui. E eu vou executar isso aqui. Ao executar, ele executou o que estava no arquivo. O que estava no arquivo é a definição dessa função fatorial. Então, a partir daqui, a função fatorial já está definida. E agora eu posso experimentar para ver se ele vai dar um valor certo. Vamos, por exemplo, calcular o fatorial de 5. Tá? Deu 120. Tá certo, eu lembro que o fatorial de 5 exatamente é 120. Tá? Mas ele está certo só para esse caso. Né? Eu gostaria de escrever aqui, fazer um teste automatizado para ver se nos principais casos isso aqui está dando certo. Como que a gente poderia fazer isso? Eu vou escrever aqui, criar uma outra função, uma função chamada testa fatorial. Né? Não recebe nenhum parâmetro, e o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever uma série de testes para ver se essa testa fatorial está funcionando. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer, if fatorial de... Quanto é o fatorial de 1? Fatorial de 1 tem que ser 1, né? Então, if fatorial de 1 é igual a 1, né? Daí, eu vou dizer que, vou mandar imprimir, funciona para 1. Tá? Então, esse aqui é meu primeiro teste, mas vamos fazer mais testes, né? Se fatorial de 2 tem que ser 2. Daí eu vou dizer que funciona para 2. Mas uma coisa importante, né? Eu tenho que dizer se fatorial de 1 não é igual a 1, eu tenho que falar, caso contrário, né? Eu tenho que dizer que não funciona. Aqui. Não funciona para 1. Tá? E aqui, else não funciona para 2. Tá? Agora, sempre quando a gente está fazendo esses testes automatizados, é bom a gente pensar nos casos que podem dar mais problemáticos, né? Então, 1 e 2 são casos ali normais. Tem um outro caso que é um caso bem problemático, que é o 0, né? Porque fatorial de 0 tem que dar 1, mas é por definição. Na verdade, a gente nem aplica uma fórmula, por definição, fatorial de 0 é 1. Mas tem que funcionar também, né? Então, vamos também testar esse caso. Se fatorial de 0 é igual a 1, eu vou dizer que funciona para 0. E vamos colocar também aqui um caso um pouquinho maior, por exemplo, o fatorial de 5, né? Fatorial de 5 eu sei que é 120, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 tem que dar 120. Tá. Então, agora eu vou executar isso aqui. Primeiro, vamos ver se eu cometi algum erro de compilação aqui. Sim, eu cometi um erro de compilação aqui nesta linha. Tem um erro de compilação. Vamos ver se é isto aqui. Será que foi este o erro que eu cometi? Simplesmente executo de novo. Não foi o erro que eu cometi. O erro que eu cometi, já sei.
Vamos ver, foi este o erro que eu cometi? Sim, note que aqui o que ele está mostrando aqui em vermelho a linha que tem o erro, né? Então quer dizer que já não tem mais esse erro aqui. Então, na verdade, o que eu esqueci foi os 2 pontos. Tinha esquecido 2 pontos aqui e esqueci os 2 pontos aqui, tá? Então, às vezes, quando a gente está aprendendo uma nova linguagem, ainda não está muito familiarizado com a sintaxe, a gente se esquece dos comandos daquela linguagem específica. Vamos ver se agora resolvemos os nossos problemas. Pelo menos não tem mais erro de sintaxe, né? Pode ser que tenha erros de lógica aqui, tá? Vamos, então, executar. Então, ele definiu essas duas funções, eu vou executar a minha função testa fatorial, que vai testar aquela minha função fatorial. Vamos ver o que acontece. Ó. Ele repetiu aqui, funciona para 0, funciona para 2, porque eu esqueci de atualizar a mensagem de erro, né? Então, aqui, estou testando 1, tem que ser 1 e 1, testando 2, 2 e 2. Aqui eu estou testando o fatorial do 0, então funciona para 0. Aqui, fatorial do 5, aqui, funciona para 5. Funciona para 5. Tá. Executar novamente. Aqui, run module, para ele redefinir a função. E agora, novamente, testa fatorial. Ó, funciona para 1, para 2, para 0 e para 5. Então, parece que a nossa função fatorial está funcionando aqui, pelo menos para esses valores, que eu acho que são os valores ali que poderia dar algum tipo de problema, né? Tem um outro caso interessante que seria fatorial de número negativo, né? O ideal é que ele desse alguma mensagem de erro, né? Eu acho que o meu aqui não funciona para número negativo. Isso aí fica de lição para vocês descobrirem se funciona ou não para número negativo e para ver como isso aqui poderia ser consertado. Tá, então já temos a função fatorial e pelo menos parece que ela está funcionando, porque para vários casos ali importantes ela está funcionando. Agora a gente pode voltar para resolver aqui nosso problema aqui, ó. Eu quero calcular o número binomial, né? Que é essa expressão aqui. Então vamos fazer uma outra função. Definir aqui, def número binomial. E note, número binomial eu preciso de 2 parâmetros, o n e o k. Então vai receber 2 parâmetros, n e k. E daí, qual que vai ser o valor dela? Return vai ser o n fatorial, então o fatorial de n, dividido, e daí, o que vai no denominador? Tudo no denominador, eu vou até colocar parênteses aqui para tudo que vai no denominador. Vai o k fatorial, então é o fatorial de k, vezes o fatorial, voltando à fórmula, fatorial de k vezes o fatorial de n menos k. Fatorial de n menos k. Então, acho que é só isso, né? Ficou bem simples agora essa função número binomial. Imagine se eu não tivesse a função fatorial, tivesse que repetir 3 vezes isso aqui com esses parâmetros diferentes, ia ficar muito complicado essa função número binomial. Então, como eu posso organizar as coisas em funções, como eu pude definir essa função fatorial, a função número binomial ficou super simples, né? Ainda não sei se está certo. Vamos aqui compilar, executar isso. Ó, errei a sintaxe alguma coisa, de novo, né? E hoje eu estou para esquecer os 2 pontos. Ainda bem que o compilador nos ajuda e mostra exatamente onde que eu estou esquecendo os 2 pontos, né? Acordei de manhã faltando 2 pontos. Sim, vou salvar, isso que tinha escrito. Salvei, funcionou. Está aqui. Aqui, a partir desse momento, já 3 funções estão disponíveis aqui. A função fatorial, a função número binomial e a função testa fatorial. Vamos ver aqui qual é o número binomial. Então, vamos ver quantos tipos possíveis de combinação. Se eu tenho 5 números e eu quero combinações de 3 a 3, 5, 3 a 3, deu 10. Note que ele já deu 10.0, porque eu estou fazendo a divisão aqui, né? Ele já está devolvendo um número fracionário. Se eu quisesse divisão inteira, eu teria que colocar barra, né? Vamos colocar barra aqui e ver como é que é.
já aproveitar e fazer, ou pegar outro exemplo. Se eu quiser o número binomial de 10,20, já não deu certo. Por que não deu certo? Eu desconfio que é porque o fatorial, o que pode ser? O fatorial de 20 é um número muito grande, vamos ver, ó. O fatorial de 20 é um número muito grande. Ah, não foi por isso que deu errado. Deu errado porque o k tem que ser menor ou igual ao n, né? K tem que ser menor ou igual ao n. Então, número binomial de 20,10. Tá? Aí deu o número certo. Tá. O que eu queria que vocês observassem, então aqui conseguimos implementar essa função número binomial de uma forma muito enxuta e muito fácil. Por quê? Porque eu pude separar o meu código em várias funções, em particular se eu tinha 3 fatoriais, agora implemento uma única vez e chamo 3 vezes aqui o fatorial. Eu não fiz ainda uma função testa número binomial, que seria bom você calcular na mão ou pegar alguns valores, né? Por exemplo, você pode pegar pegar o triângulo de Pascal ali, que tem vários valores, e fazer vários testes para ver se essa implementação está correta ou não. Então, aí fica aí um subexercício, uma sublição de casa para você fazer a função testa número binomial para testar com vários valores diferentes para ver se está devolvendo um valor correto. Tá? Então, espero que você tenha aprendido aqui 2 coisas. Primeiro, como que a gente pode organizar um programa um pouquinho mais complexo, quebrando ele em várias funções, e depois como é importante a gente escrever funções de teste automatizado para ver se a nossa implementação está correta. Tá bom? Então, por enquanto é só.